boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 20 minutos, pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição de sábado. Olha só, o bate-boca entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky continua repercutindo em todo o mundo. Após a discussão, o jornal The Washington Post, noticiou que os Estados Unidos estariam pensando em parar com a ajuda militar que tem dado à Ucrânia na guerra contra a Rússia no leste europeu. Segundo o jornal americano The Washington Post, o presidente Donald Trump está estudando interromper o envio de ajuda militar para a Ucrânia, após discussão com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky, nesta sexta-feira. O conflito que aconteceu na Casa Branca ocorreu durante visita do presidente ucraniano para assinar um acordo que garantia ao governo americano a exploração de minérios e outros recursos naturais na Ucrânia. O tratado é visto como essencial para que o governo ucraniano continue sendo apoiado pelos norte-americanos. Ao mesmo tempo, Zelensky cobra do governo americano garantias concretas para que um acordo seja fechado entre os dois países, assim iniciando as discussões entre os presidentes. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's back to you, far more than a lot of people said they should have. Autoridades da Casa Branca afirmam que o governo está considerando parar o envio de recursos militares que já estão em andamento para a Ucrânia. Caso o envio seja interrompido, o país vai deixar de receber cerca de 2 bilhões de dólares em equipamento. Na avaliação americana, Zelensky tem se mostrado inflexível sobre as negociações que podem encerrar a guerra na Ucrânia, que já dura 3 anos. Em entrevista à Fox News, Zelensky disse que não vai pedir desculpas para Donald Trump e que não fez algo errado ao expor seu ponto de vista sobre a guerra. Segundo ele, alguns temas precisam ser debatidos e tratados com honestidade, mas lamenta o ocorrido e que os ucranianos são gratos ao presidente Trump, ao Congresso e, em especial, ao povo americano. Trump, por outro lado, em uma publicação, disse que Zelensky desrespeitou os Estados Unidos no Salão Oval e que só poderá voltar quando estiver pronto para a paz. Realmente esse é um assunto que interessa para o mundo todo e tem causado muita polêmica. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Vladimir Feijó, ele que é analista, de política. Boa tarde, professor Feijó, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Ei, Kleber, é uma satisfação, muito feliz de poder atender, obrigado. Professor, é muito raro, a gente ver uma cena como essa, 2 chefes de Estado batendo boca frente a frente, como aconteceu na Casa Branca ontem, e claro, por isso, esse assunto chocou o mundo. Então, primeiro eu peço a sua análise como especialista. Qual é a avaliação que você faz desse episódio? O que chamou a atenção? Acima de tudo, Trump querendo se impor e não permitir que qualquer outra autoridade tome o palco. Essa semana, ele também esteve reunido com lideranças de outros países que interromperam a fala dele, e isso deve ter gerado algum problema do ego. E aí, ontem, o Zelensky, da mesma forma, interrompendo a fala dele, o Trump foi ainda mais ríspido, ao ponto, inclusive, de, ao que parece, ter interrompido a visita, que seria muito maior, com uma cena, inclusive, pública depois, assinando o acordo. E o Zelensky saiu sozinho. Hoje fez desculpas na internet, agradeceu, na verdade, cumpriu o que o J.D. Vance, o vice-presidente americano, cobrava. Uma parabenização, um agradecimento ao povo americano. E o Trump, do outro lado, usou a sua mídia social dizendo que o Zelensky exagerou, que possivelmente não vai ter espaço para uma negociação diplomática se ele insistir ríspido como tal. E o que a gente pensa agora, todo mundo está conjecturando, em relação às consequências, os desdobramentos desse episódio. Por exemplo, a gente mostrou agora na reportagem que o jornal Washington Post informou que os Estados Unidos estariam, inclusive, pensando em parar de ajudar
a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Você acredita que realmente isso possa acontecer? É uma das coisas que o eleitorado americano cobrava das duas candidaturas no ano passado: redução do gasto militar e ajuda de manutenção de conflito que não tem benefício direto para o povo americano. Então, eu não duvido dessa possibilidade. Ainda mais, Kleber, agora que em diferentes países europeus, novas lideranças, inclusive aparecendo depois de eleição, já trabalham para um mundo pós-Estados Unidos, ou pelo menos uma Europa que não dependa dos Estados Unidos. E, portanto, é plenamente possível, sim, que essa guerra siga com apoio dos países europeus, mas sem apoio dos Estados Unidos. Sem contar a possibilidade mesmo do Trump seguir imaginando que a guerra vai acabar com uma negociação direta com a Rússia e que os europeus, inclusive a Ucrânia, vão ter que engolir o que o Trump negociar com o Putin. Agora, do outro lado, né, apesar de visivelmente indignado com tudo que aconteceu, o presidente Volodymyr Zelensky deve, né, engolir mesmo esse sapo na diplomacia internacional. Você lembrou bem que hoje ele já se retratou. Afinal, a Ucrânia depende muito dos Estados Unidos, então, mesmo passando pelo constrangimento que ele passou, você acredita que ele deve adotar uma postura mais amena? Sobre a perspectiva de que a Ucrânia não tem soberania própria há algum tempo, não só porque está sob invasão e ataque da Rússia, mas também depende economicamente para pagar suas contas de ajuda dos europeus e dos Estados Unidos e de armamentos para resistir à invasão russa, significa que o Zelensky já tem que reconhecer esse Estado. É um Estado que formalmente é soberano, mas na prática já é um Estado fantoche que fica à mercê da dependência internacional. E agora, Kleber, o que ele talvez tenha que fazer, inclusive essa semana reconhecendo que para a paz ele pode até sair, é que é preciso ler o cenário. Caso contrário, a Ucrânia fica com ainda menos território. Não só esses que a Rússia reivindica, mas é possível que o país seja fatiado. Parte sobre o controle dos Estados Unidos, que é o que o Trump quer, né? Essa parte de exploração econômica, mas não duvido da possibilidade dos europeus tramarem um outro acordo de cessar-fogo, que eles passem a reconstruir o país, mas com concessões, por exemplo, para a Polônia e outros países que têm minoria populacional residente dentro da Ucrânia e poderiam ter reivindicação territorial também. Agora, o principal descontentamento, né, manifestado pelo Zelensky seria em relação a uma suposta aproximação entre a Rússia e os Estados Unidos. Essa preocupação, essa reclamação é pertinente e o fortalecimento da Rússia não seria um perigo para os próprios Estados Unidos? Kleber, ela é real e existe um retorno dos Estados Unidos à política da Guerra Fria de não permitir que os seus principais aliados os seus principais inimigos, as suas principais ameaças, sejam aliados entre si. E o Trump vê a China como um grande aliado e hoje a China está muito próxima à Rússia, não só de eventos diplomáticos como os BRICS, mas também compartilhando tecnologia e informação nessa guerra. Então, é de pretensão geopolítica do Trump dividir esses dois. E imagina que quem tem mais viabilidade de bandear, ou pelo menos ficar neutro diante um conflito com o outro, é a Rússia, que poderia, né, caminhar próximo, negociando com o Trump dentro dessa lógica de nacionalismo contra as entidades supranacionais, enquanto que a China seria bem mais difícil, porque ela é que se beneficia dessa influência indireta da globalização e da participação em organismos multilaterais. E, professor, aproveitando todo o seu conhecimento em política, eu peço então que você continue conosco e acompanhe agora essa outra reportagem, agora falando da política nacional aqui no país. Olha só, a futura ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, deve assumir o posto só no dia 10 de março, mas os partidos de oposição já aproveitaram a oportunidade para criticar a nomeação da nova ministra. Vamos ver. Após ser nomeada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vários partidos de oposição se manifestaram contra a ministra em suas redes sociais.
O deputado Zuco, do Partido Liberal do Rio Grande do Sul, escreveu que a nomeação é mais um sinal preocupante do caminho que o país está trilhando. O deputado Carlos Jorge, também do PL do Rio de Janeiro, não poupou em fazer críticas. Lula escolheu ninguém mais, ninguém menos que Gleisi, a mulher mais odiada do Congresso. O deputado Marcelo Van Hatten, do Novo Rio Grande do Sul, acrescentou: maravilha, está indo na direção certa, mas se Lula colocar Janja na Casa Civil, afunda o governo ainda mais rápido. Apesar das críticas contra a nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, ela também recebeu elogios de partidos aliados ao governo. O senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, diz que Gleisi Hoffmann será fundamental para fortalecer o diálogo e a articulação institucional na reconstrução do país. O deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, também fez elogios, parabenizando Gleisi. Desejo um bom trabalho e sorte nesse novo desafio. Garanto que sua capacidade para este cargo é gigantesca. Estou muito feliz com a nomeação. A nova ministra, Gleisi Hoffmann, só deve assumir o posto na segunda semana do mês de março e chega para ocupar o lugar de Alexandre Padilha, nomeado por Lula para comandar o Ministério da Saúde, após o presidente demitir Nízia Trindade. A presidente do Partido dos Trabalhadores agradeceu a decisão do presidente Lula, escrevendo em seu perfil em sua conta no X: é com este sentido que seguirei dialogando democraticamente com os partidos, governantes e lideranças políticas, como fiz nas posições que ocupei no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Casa Civil, na diretoria de Itaipu e atualmente na presidência do PT. É dessa forma que espero corresponder à confiança do presidente em uma construção conjunta com os partidos aliados, o Congresso Nacional e as demais instituições. Gleisi Hoffmann já foi senadora, assumiu a chefia da Casa Civil da Presidência da República no governo Dilma Rousseff, foi eleita presidente do PT em 2017, estando à frente da legenda nos períodos considerados mais difíceis, como na prisão de Lula no auge da Operação Lava Jato, o impeachment de Dilma Rousseff, a vitória de Jair Bolsonaro e os 580 dias de prisão do presidente Lula. Com a saída de Gleisi Hoffmann da presidência do PT, o cargo está vazio. O substituto dela no cargo será escolhido em uma tensa eleição prevista para ocorrer em julho deste ano. Bom, e a gente volta então a conversar com o professor Vladimir Feijó para comentar também esse assunto. Professor, quero aproveitar todo o seu conhecimento em política, tanto internacional como nacional, para perguntar primeiro: por que Gleisi Hoffmann foi a escolhida do governo para fazer a articulação política? Exatamente no momento em que alguns partidos falam em pular fora do governo, o governo, o executivo, pelo menos, imagina que pode contar com figuras do partido para substituir os demais. Então, é uma indicação para esses outros partidos. Se vocês abandonarem o governo, o Partido dos Trabalhadores tem um conjunto de pessoas prontas para assumir o primeiro, o segundo ou o terceiro escalão. Uma outra coisa que a gente pode imaginar, Kleber, é mesmo que a relação com o legislativo já está esgotada, não tem uma figura com muito bom trâmite entre os diferentes partidos e o governo pode estar pensando que esse cargo na mão de alguém do PT pode ser utilizado para outra função dessa Secretaria de Assuntos Institucionais, que além de coordenar com o legislativo, também coordena o Pacto Federativo com os municípios e com os estados. Essa semana a gente viu o Lula junto do governador de São Paulo falando de parcerias conjuntas em benefício do povo paulista e do povo brasileiro. Ele deve fazer a mesma coisa em outros estados, imagino eu, colocando a Gleisi para descobrir quem são essas figuras municipais e estaduais dispostas a criar parcerias com o governo suprapartidário. E o que a gente pode esperar da atuação da Gleisi nessa função tão estratégica para o governo? Como você prevê que seja essa relação do governo e o Congresso, mediado por essa nova articuladora? Não acho que vai ser nada fácil, a relação já estava bastante difícil e ao escolher alguém que foi presidente do partido, em vez de seguir a lógica de desde que assumiu o governo, de imaginar que é uma coalizão de diferentes lideranças que defendem a democracia, passa a imagem de que poderia estar priorizando o próprio partido ou mesmo uma vertente ideológica. Então, não sei, Kleber, como ler de forma completa essa liderança, exceto de que vai ser uma mudança e que não será fácil. O próprio Legislativo já deu indício que não gostou muito desse nome.
Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Vladimir Fejoli, que é especialista, analista em política, tanto internacional como política nacional. Professor, muito obrigado por dispor do seu tempo em pleno feriado prolongado e atender o nosso programa, o nosso jornal. Muito obrigado pela sua participação. Faço questão sempre de atender, Kleber. Obrigado, abraço, bom resto de sábado. Grande abraço. E olha só, ainda falando de política, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa daqui a pouco da cerimônia de posse do novo presidente do Uruguai, Yamandu Orsi. Antes da cerimônia, ele encontrou com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma agenda agitada na visita que faz ao Uruguai por ocasião da posse do novo presidente do país, Yamandu Orsi, que ocorre na tarde deste sábado. Lula chegou a Montevidéu na noite de ontem e há tempo de participar de um jantar na Embaixada Brasileira, que contou ainda com a presença de Orsi e dos presidentes do Chile, Gabriel Boric, e da Colômbia, Gustavo Petro. Ainda na manhã deste sábado, o presidente se reuniu com a candidata de esquerda nas eleições presidenciais do Equador, Luísa González, e em seguida com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. Em nota, o Ministério de Relações Exteriores diz que a presença de Lula na solenidade de posse do novo presidente do Uruguai reafirma a importância estratégica da relação bilateral e reforça o compromisso do Brasil com a parceria histórica entre os dois países e com a promoção da integração sul-americana. A cerimônia de posse do novo presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, está marcada para as 2h da tarde de hoje, na sede do Legislativo Uruguaio. De acordo com o Itamaraty, as relações entre o Brasil e o Uruguai são marcadas pelo diálogo fluido, intenso intercâmbio econômico e cultural e cooperação abrangente, com destaque para as iniciativas voltadas ao desenvolvimento da região de fronteira e ao fortalecimento do Mercosul. Antes de retornar ao Brasil, o presidente Lula ainda vai se encontrar com o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica. Vamos mudar de assunto agora para trazer uma dica importante para você que nos assiste. Olha só, começou hoje um mutirão para o pagamento de dívidas bancárias. Débitos, por exemplo, de cartão de crédito, cheque especial e empréstimo consignado, entre outros, podem ser renegociados. Vamos ver. O Mutirão Nacional de Negociação e Orientação Financeira começa hoje. A ação é uma parceria entre a FEBRABAN, o Banco Central do Brasil, a Senacom e os PROCONs. A iniciativa envolve mais de 160 instituições financeiras e entidades parceiras. Mas o que pode ser negociado? As dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades de bancos e instituições financeiras. O mutirão vai até o dia 31 de março e os bancos participantes vão oferecer parcelamento, descontos no valor das dívidas ou as taxas de juro reduzidas conforme a sua política de crédito. As negociações também podem ser feitas de forma remota, diretamente com a instituição financeira credora, canais oficiais ou através do portal consumidor.gov.br. Os PROCONs participantes de cada localidade também podem ser acionados. De acordo com a FEBRABAN, o mutirão faz parte do calendário dos bancos em março, que é o mês do consumidor, e novembro. Desde 2019, foram somados mais de 33 milhões de contratos renegociados. Em novembro de 2024, os bancos tiveram um reajuste de mais de 1 milhão de contratos, dando alívio financeiro imediato para os consumidores endividados. E olha só, o mês de fevereiro foi o mais seco da história do Rio de Janeiro. Em muitos bairros, inclusive, não choveu durante todo o mês. Vamos ver mais informações com o repórter Anderson Nascimento. Fevereiro terminará como o mês mais seco já registrado no município do Rio de Janeiro. Em alguns bairros, como no Jardim Botânico, na Zona Sul, não teve chuva durante o mês inteiro.
A média de chuva não passou de 0,6 milímetros, segundo o Alerta Rio da Prefeitura. O Brasil tem sofrido com ondas de calor e bloqueios atmosféricos que afastam a chuva. Até mesmo durante o período em que aconteceram chuvas isoladas nos demais municípios da região metropolitana, na capital não caiu quase nenhuma gota. A falta de chuvas pode até deixar o mar com águas de Caribe, mas acaba aumentando a sensação de calor, pois são os temporais de verão que ajudam a aliviar a temperatura. A umidade que aumenta essa sensação tem estado de média a alta e é forte para causar grande sufoco, mas não o suficiente para romper o bloqueio e resultar em chuva. Bairros como Copacabana, Tijuca, Grajaú, Barra da Tijuca, Vidigal, Rocinha, Sepetiba e Jardim Botânico não receberam sequer uma gota de chuva neste mês. A diretora de Conhecimento, Ambiente e Tecnologia do Jardim Botânico, Márcia Faraco, disse que a administração percebeu a diferença no estado das plantas, pois está muito seco. A irrigação do parque está sendo feita 3 vezes ao dia. Neste mês, excepcionalmente, está sendo molhado todo o arboreto. Foram pedidas 12 pipas d'água com 72 mil litros de água. Nenhum meteorologista se arrisca a prever quando a chuva virá para o Rio de Janeiro. O feriado, por exemplo, será de seca. A primeira quinzena do mês, que começa amanhã, tem previsão de chuva abaixo da média, ou seja, ainda não teremos as águas de março. E amanhã acontece a grande cerimônia do Oscar 2025. E os brasileiros, claro, estão mais engajados do que nunca nessa premiação, principalmente por causa das indicações do filme Ainda Estou Aqui e da atriz Fernanda Torres. Confira agora nessa reportagem mais detalhes sobre essa cerimônia tão esperada. A ordem de apresentação das categorias do Oscar será divulgada oficialmente só no dia da premiação, neste domingo, data em que os apresentadores da noite receberão um roteiro final da festa. Mas a especulação do público segue em alta, principalmente dos brasileiros, que esperam viver uma noite histórica e inesquecível, torcendo e vibrando pelo longa Ainda Estou Aqui e pela atriz Fernanda Torres. Mas em que momento as categorias aguardadas pelos brasileiros serão anunciadas? Normalmente, as principais categorias da premiação, como melhor filme, melhor ator e melhor atriz, são reservadas para o final da cerimônia. Mas a cada ano, a definição do que é ou não relevante acaba mudando conforme a mídia gerada sobre a cerimônia. Como aconteceu em 2020, quando a categoria de melhor ator ficou por último e Anthony Hopkins saiu com a estatueta. E em 2021, quando o melhor filme internacional, categoria geralmente anunciada no começo do evento, e melhor filme foram para o longa sul-coreano Parasita. Em 2025 é esperado que aconteça a mesma coisa, segundo a mídia norte-americana. Devido à grande repercussão da rivalidade entre Emilia Paris e Ainda Estou Aqui e o grande engajamento de Fernanda Torres, as categorias de melhor filme internacional e melhor atriz devem ficar para o final da grande cerimônia. O evento começa às 21 horas do horário de Brasília e do elenco do longa brasileiro, Fernanda Torres, Selton Mello e Walter Salles são esperados na premiação. E nesse clima de Oscar, a nossa equipe foi às ruas de São Paulo para perguntar qual a expectativa dos brasileiros em relação à premiação. Vamos conferir. A torcida é grande, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Mas eu acho que a grande chance é essa. Mais um para nós. Na verdade, nenhuma. Só aguardar aí o que vai ser escolhido. Se a Fernanda, né, ganhar, tá bom. Expectativa para o Oscar? Todas possíveis e imagináveis. Com certeza eu quero que ela ganhe e o filme também ganhe. Então o Brasil vai ganhar o seu primeiro Oscar? Com certeza. Estou torcendo por isso. É clima de Copa do Mundo, né? A gente está torcendo para a Fernanda e vai ser dela, certeza. Então o Brasil finalmente vai ganhar o seu primeiro Oscar? Finalmente, tão demorado, tão merecido. E eu acho que a emoção maior é ela compartilhar isso com a mãe dela, né? Que é uma história linda das duas. E vai dar tudo certo, a gente tá com você, é seu! Realmente a expectativa e o otimismo são muito grandes. Então, para falar mais sobre o Oscar, nós vamos conversar agora com um especialista no assunto,
O nosso convidado é o professor Humberto Carneiro Neiva, ele que é cineasta e coordenador do curso de cinema da FAAP. Olá, professor Humberto, boa tarde, seja muito bem-vindo, grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Imagina, o prazer é todo meu, muito obrigado por estar aqui com vocês, para que possa dar uma opinião, né, para falar um pouco mais sobre o Oscar. Correto. Nossa visão é muito emotiva, claro, e por isso é muito bom ter um especialista falando tecnicamente como você. Então eu pergunto, né, sobre essa expectativa muito grande dos brasileiros em relação à premiação. Primeiro, eu peço que você avalie as chances do filme Ainda Estou Aqui de ganhar um Oscar. Olha, nós temos muita chance. A gente teve todo um processo de engajamento das pessoas. Então, claro, a melhor atriz é um pouco mais difícil, mas o melhor filme fica um pouco melhor para a gente, porque teve uma repercussão muito boa na questão política, né? O mundo está passando por uma transformação e o filme traz um pouco. Você falou um pouco do filme e eu quero que você fale um pouco mais sobre as chances da Fernanda Torres. Qual a sua opinião em relação à possibilidade dela ser escolhida como a melhor atriz? Claro, como brasileira, eu estou torcendo, mas a gente sabe a dificuldade e a concorrência que ela tem com a Demi Moore. A Demi Moore veio de muito tempo, né, de ser uma atriz, de um reconhecimento, e agora ela tem. Só que muitos jornais, revistas, enfim, todo mundo está falando que a Fernanda tem um peso muito grande. Então, eu acho que é uma disputa acirrada e uma política nessa torcida, porque é muito raro uma coisa que não seja americana e não. Então, nós agradecemos muitíssimo, como eu disse, nossa visão, nossa opinião é emocional, mas é muito bom poder contar com um especialista no assunto para trazer essa opinião seleta, né, para a gente. Então, nós acabamos de conversar com o professor Humberto Carneiro Neiva, ele que é cineasta, conhece muito do assunto e também coordenador do curso de cinema da FAAP, que é a faculdade aqui de São Paulo. Professor, muito obrigado pela sua participação. E olha só, a gente vai mudar de assunto agora, porque agora a gente vai falar de esportes aqui no jornal, na edição de sábado, né? A gente vai trazer aqui o esporte, a Maíra Andes convida a Maíra para entrar aqui no nosso estúdio. Ela que é a nossa parceira, Maíra, muito bem-vinda, Maíra, contando aqui com a sua presença. E Maíra, vamos começar então falando do mercado de transferências, né? A janela fechou ontem e os times gastaram muito dinheiro, né, Maíra? Com certeza, Kleber, gastaram muito dinheiro. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. A janela de transferências do começo de ano no futebol brasileiro ficou marcada como a mais cara da história. O valor foi de 1 bilhão e 700 milhões de reais em contratações. Cifras altas, jogadores de nome retornando. A janela de transferências do início de ano vem agitando o futebol brasileiro. Nunca se investiu tanto em aquisições de direitos econômicos como na primeira janela de 2025, encerrada na última sexta-feira. Os times da Série A contrataram juntos 183 jogadores, por um total estimado de 1 bilhão e 700 milhões de reais. É o maior valor registrado na história em uma única janela. Os números exorbitantes muito se devem à dupla Palmeiras e Botafogo, que juntos foram responsáveis por mais de 800 milhões de reais, cerca de 46% do valor total. O time comandado por Abel Ferreira não poupou esforços e investiu 417 milhões de reais, além de protagonizar a maior contratação da história do futebol brasileiro, no último dia da janela. Após idas e vindas, o Verdão concretizou a chegada de Vitor Roque junto ao Barcelona, por mais de 150 milhões de reais. Já em General Severiano, para repor o elenco vitorioso de 2024, John Textor abriu os cofres e investiu 380 milhões de reais em reforços para o Botafogo. Nomes como Arthur, Nathan Fernandes, Jair e Elias Manuel chegam para somar ao elenco alvinegro. O grande destaque fica para o uruguaio Santiago Rodrigues, que custou 15 milhões de dólares e vem para suprir a vaga deixada por Almada.
E a contratação mais impactante do futebol brasileiro não poderia ser outra: Neymar. O jogador chegou sem custos após rescindir o contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita. Em 6 jogos pelo Peixe, Neymar já tem 2 gols e 3 assistências, mudando a performance e o astral do time da Baixada Santista. Mas e você, torcedor brasileiro? Gostou da janela de transferências do seu time? O ano está apenas começando e promete muito para os apaixonados por futebol. Maíra, a gente acabou de ver a reportagem que acaba com uma pergunta. Gostou da janela de transferências do seu time? E eu repasso uma pergunta para você. Entre tantos nomes, tantos craques aí que voltaram para o Brasil, qual foi a melhor contratação na sua opinião? Olha, Cleber, com certeza foi o Neymar. O Neymar, todo mundo esperava que ele voltasse para o Brasil. E também o Vitor Roque, né? A gente não esperava que ele voltasse para o Brasil tão novo, mas foi uma grande contratação do Palmeiras. Realmente, você tem razão, 2 grandes nomes e dispensam a apresentação. E olha só, agora vamos falar de bola rolando de fato, né? Isso porque as quartas de final do Paulistão, melhor dizendo, começam hoje, promessa também de grande jogo, né? Com certeza, Kleber. Hoje, São Bernardo e Palmeiras disputam a primeira vaga na semifinal do Campeonato Paulista e com promessa de jogão entre os dois lá em São Bernardo. São Bernardo e Palmeiras se enfrentam pelas quartas de final nesse sábado. A decisão será na casa do São Bernardo, o estádio 1º de maio. Os donos da casa tiveram um bom desempenho na fase de grupos e têm a segunda melhor campanha do campeonato. Apesar da derrota no último jogo do chaveamento, o São Bernardo tem um bom retrospecto jogando no estádio 1º de maio. Já o Verdão deixou a emoção para o final e passou da primeira fase no sufoco. Os palmeirenses chegam animados para o duelo após as últimas 2 vitórias seguidas. E a torcida alviverde está eufórica, não só pelos últimos resultados, mas também pela ótima contratação que o clube fez. O atacante Vitor Roque, que já viaja amanhã para assinar contrato e ser apresentado em seu novo clube. Com isso, a torcida do Palmeiras espera fechar a semana com mais uma boa notícia, que é a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. Realmente promessa de um jogo equilibrado. O São Bernardo é o mandante, o que equilibra mais aí a situação. Então eu pergunto para você, que é nossa especialista, conhece muito de futebol feminino e masculino. O que dá no jogo de hoje? Faz uma breve análise pra gente. Olha, Kleber, apesar do São Bernardo ser um grande time, eu ainda acho que o Palmeiras vai passar de fase. Eles estão vindo felizes com a contratação do Vitor Roque, a torcida tá animada. Então eu acho que eles vão premiar a torcida com essa classificação aí. Camisa deve pesar, né, Maíra? É. Correto. E por falar em camisa pesada, hoje tem um jogo também no Campeonato Carioca de 2 camisas aí muito pesadas, né, Maíra? Um grande clássico, clássico dos milhões. Isso, Kleber, o clássico dos milhões. E a bola vai rolar às 17h45 entre Vasco e Flamengo, lá no Rio de Janeiro. E hoje, no Newton Santos, Vasco e Flamengo se enfrentam em jogo válido pela ida da semifinal do Campeonato Carioca. A equipe vascaína chega empolgada após 2 vitórias seguidas. Uma no clássico contra o Botafogo, que garantiu a classificação para a semifinal. E a outra diante do União de Rondonópolis, que assegurou a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. O clube escolheu mandar seu jogo no gramado sintético, decisão que causou polêmica durante a semana, após protestos de atletas de todo o Brasil sobre jogar em gramado sintético. Já o Flamengo, campeão da Taça Guanabara, chega à semifinal com a vantagem de 2 resultados iguais. Sob o comando de Felipe Luiz, o time está invicto no campeonato e venceu o Vasco por 2-0 no clássico da primeira fase. O rubro-negro vem embalado após uma goleada por 5-0 sobre o Maricá. Bom, outro jogão, um clássico aí, né? E eu faço a mesma pergunta. Qual é a sua projeção para esse jogão aí no Rio de Janeiro? Então, Cleber, como é o jogo de ida, o Vasco também tá feliz por ter passado, ganhou do Botafogo. Eu acho que vai ser 1-1. É o jogo de ida ainda. Eu acho que, apesar de eu achar que o Flamengo vai ganhar na volta, eu acho que hoje vai ser um empate. Com certeza o Flamengo é apontado por todos aí como favorito. Então, ousado o seu palpite. E na segunda-feira a gente vai ver aqui no Jornal das 18h30, a Maíra apresenta o esporte e vou cobrar ela, hein? Obrigada, Kleber. E até segunda-feira. Obrigado, eu que agradeço a sua participação e até segunda-feira. E olha só, eu mudo de assunto agora, porque agora nós temos uma dica aí para você, né, que está cansado de receber aquelas ligações incômodas que desligam na sua cara, né, logo que você atende.
e aquele excesso de ligações que você realmente fica transtornado. Quem vai trazer as informações sobre esse assunto e as dicas para isso não acontecer mais é o Alexandre Cardoso. Sabe aquelas ligações incômodas que no momento que a gente atende, nada acontece? Ninguém fala nada e logo em seguida a ligação cai? Você já parou para pensar no porquê que isso acontece? Esse tipo de chamada é conhecido como robocall, as famosas ligações de robô. Elas são ligações automáticas realizadas em grande quantidade e as empresas de telemarketing utilizam esse método para minimizar o tempo ocioso dos atendentes. O discador da empresa realiza várias ligações ao mesmo tempo e quando uma pessoa atende, as demais são descartadas. A prática também pode ser usada para verificar quais telefones estão ativos e quais usuários estão dispostos a atender, assim melhorando a lista de contatos. Segundo a Anatel, o contato excessivo por telemarketing pode ser considerado abusivo quando o volume de ligações ultrapassa e muito a capacidade de ligações que o humano poderia fazer. Uma maneira de evitar esses contatos indesejados é pela plataforma Não Me Perturbe da Anatel. O processo é simples, é só acessar nãomeperturbe.com.br e fazer o cadastro. E depois escolher qual empresa você não deseja mais receber esse tipo de ligação. Depois de 30 dias, você não receberá mais esse tipo de contato. Você ainda pode usar o site qualempresameligou.com.br para descobrir quem está por trás das ligações indesejadas. Você digita o número que te ligou e se ele estiver no sistema da Anatel, ele vai dizer de qual empresa é aquele telefone. Com certeza, com essas dicas, o volume de ligação vai diminuir bastante. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado e até mais.